Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Eu não via Romain havia 3 anos. 3 anos. É estranho como o tempo pode parecer se esticar e se contrair ao mesmo tempo. 3 anos desde aquela última noite, aquela em que as palavras já não serviam, em que o silêncio substituíram as explicações, em que nossos gestos substituíram toda a lógica. Uma noite suspensa em um apartamento abandonado, nos limites de uma cidade estrangeira, como se tivéssemos fugido do mundo para nos permitir o proibido. Ali, entre as paredes nuas e as persianas rangentes, nos reencontramos. 2 seres perdidos, devorados por um desejo que nem a moral nem a razão conseguiam conter. Não era amor de verdade. Era algo mais selvagem, mais urgente. Uma rachadura em nossas vidas, um grito oco contra tudo que nos ensinaram. Fingíamos que nada mais existia. Nem as consequências. Nem as consequências. Nem mesmo minha irmã, Clara, a quem eu estimava como se fosse parte de mim. Éramos fugitivos emocionais. E naquela noite, esqueci tudo, exceto ele. Mas, com o tempo, reprimi essa lembrança. Guardei-a num canto empoeirado da minha mente, entre o remorso e a vergonha. Eu acreditava que o silêncio bastaria para enterrá-la. Até aquele dia. Até aquele exato momento em que ela reapareceu, diante de mim, como uma verdade que o destino decidirá jogar na minha cara. Seu olhar furtivo me atingiu, violento e ardente, como um tapa silencioso. Ele não havia mudado. Ou quase nada. Ainda aquele comportamento calmo, quase arrogante. Ainda aquele jeito de olhar para você como se estivesse te despindo sem pestanejar. Seus olhos. Meu Deus, seus olhos. Castanho escuros, quase negros, com aquela intensidade que te perfura, te silencia, te expõe. E naquele olhar, vi tudo de novo. O apartamento com as paredes rachadas, o colchão no chão, a falta de ar, as mãos trêmulas, as palavras abafadas contra a pele, os lençóis bagunçados, as promessas quebradas. Senti o cheiro da madeira velha, da chuva caindo lá fora, da sua nuca, do seu suor. Ouvi sua voz rouca sussurrar para mim: nada mais importa esta noite. Mas agora, tudo importava. Ele me olhou como se eu fosse uma lembrança que ele guardara por muito tempo, uma que não esperava que reaparecesse. Vi aquele brilho perturbado em seus olhos, algo entre a surpresa e o desejo, entre o remorso e a saudade. Ele parecia estar procurando por algo, talvez um sinal, uma palavra, permissão. Mas eu não era mais a mulher que ele fora 3 anos antes. E o que ele buscava em mim, eu não estava pronta para devolver a ele. E então, a realidade me atingiu com ainda mais força. Ele não era mais apenas aquela lembrança. Aquele passado carnal que eu tentará apagar. Não. Ele agora era o homem que se casaria com a minha irmã. Clara. Minha doce Clara. A inocente, a confiante, aquela que nem imaginava que o homem que amava havia compartilhado a cama com a própria irmã. Essa verdade me perfurou como uma lâmina, fria e implacável. Um choque interno brutal. Meu coração congelou. Ele sorriu para mim. Um sorriso mal formado, mas carregado de tudo que eu me recusava a deixar retornar. Eu conhecia aquele sorriso. Não era inocente. Não era o de um futuro cunhado feliz em conhecer sua futura cunhada. Não. Era um lembrete silencioso, uma confissão camuflada. Aquele sorriso era um pacto que havíamos quebrado, e um que ele queria ressuscitar. Mas eu não sorri. Não respondi. Não disse uma palavra. Porque eu sabia que aquele sorriso continha veneno. Um segredo obscuro, denso e tóxico. Um segredo que, se explodisse, queimaria tudo em seu caminho. Clara, nossa família, eu. Então desviei o olhar. Ajeitei meu vestido. Tomei um gole d'água, como se isso pudesse apagar o fogo na minha garganta. Rezei. Rezei para que aquele momento desaparecesse como um sonho que a gente esquece ao acordar. Mas eu já sabia que ele não iria embora. Isso foi só o começo. Romain sempre me intrigou. Não apenas por ser atraente, ele possuía, inegavelmente, aquela elegância silenciosa, quase atemporal, o tipo de beleza que você raramente encontra e nunca esquece, mas principalmente porque ele sempre parecia esconder algo. Uma parte dele permanecia inatingível,
mesmo quando estava por perto. Ele tinha aquele dom enervante, conseguia se misturar ao fundo e, ao mesmo tempo, capturar a atenção de forma irresistível. Uma sombra entre outras, mas uma sombra que ardia. Ele nunca precisou falar comigo para entrar na minha vida. Não mesmo. Um olhar bastou. Só um. Aquele olhar perfurou minhas defesas, minhas convicções, minhas lealdades. Ele abriu uma brecha na qual mergulhei sem pensar. Ele tinha aquele magnetismo silencioso que nos impele a silenciar a consciência, a esquecer o que é certo. E agora, ali estava ele, na minha frente. Não como um antigo amante. Não como uma lembrança distante. Ele era o homem que se casaria com minha irmã. E cada palavra que ele dizia, cada inflexão de sua voz, cada sorriso, cada silêncio, tudo carregava esse peso. Esse peso do não dito. Não era mais uma questão de acaso ou coincidência. Havia uma tensão surda, invisível para os outros, mas palpável para mim. Uma tensão que vibrava entre nós, como uma corda prestes a se arrebentar. Clara não via nada. Como podia? Ela estava apaixonada de um jeito quase doloroso de assistir. Cega de esperança. Certa de que havia encontrado o homem dos seus sonhos, convencida de que o amor deles era puro, indestrutível. Ela não via os olhares furtivos que Romain me lançava. Ela não via os dedos dele se contraírem cada vez que eu ria, ou seu maxilar ficar tenso quando eu me afastava. Ela não notava o brilho especial nos olhos dele quando ele dizia meu nome. Ela estava ocupada demais sendo feliz. Estávamos reunidos para um jantar em família, uma espécie de celebração íntima antes dos grandes anúncios oficiais. Ao redor da mesa, copos tilintavam, risos ecoavam, pratos eram passados, e tudo parecia perfeito. À primeira vista. Mas, para mim, cada minuto era um teste. Clara e Romain estavam sentados lado a lado, com as mãos entrelaçadas sobre a toalha branca. Formavam um casal harmonioso que todos invejavam. Riam, trocavam anedotas, respondiam a perguntas sobre seus planos, seu casamento, seu futuro lar. Estavam radiantes. E lá estava eu, sentada um pouco mais atrás, quieta demais para ser natural, atenta demais para ser trivial. Tentei me convencer de que estava no lugar certo, de que havia virado a página, de que a história entre Romain e eu pertencia a outro mundo. Mas cada vez que meu olhar encontrava o dele, eu via uma verdade mais sombria. Havia aquele brilho em seus olhos. Aquela tensão, sutil, mas persistente, como uma nota dissonante em uma melodia suave. Ele não havia esquecido. Pior ainda, ele nunca havia realmente deixado aquela noite para trás. Eu podia ler isso na maneira como ele me evitava, mesmo quando roçava o olhar em mim, na maneira sutil como sua voz mudava quando ele falava comigo. Tornava-se mais grave, mais íntima. Como se ele sussurrasse entre as palavras uma lembrança que só eu conseguia ouvir. E eu ouvi. Recebi como um veneno lento, destilado a cada frase. Clara continuou a sorrir. A beijar-lhe a mão. A contar, com o entusiasmo sincero de quem acredita na felicidade simples, como se conheceram, como ele a pediu em casamento, como ela soube que ele era o homem certo. E eu, contemplando aquela imagem perfeita, consciente de que me estava a tornar a estranha. O grão de areia na máquina bem lubrificada da felicidade deles. A irmã que sabia. A irmã que se escondia. A irmã que tremia. Pois naquele jantar, outro convidado se infiltrara sem ser notado. A mentira. Uma mentira de 3 anos, adormecida, mas não morta. E agora respirava novamente. Alimentava-se de silêncios, de olhares furtivos, de um passado que nenhum de nós conseguirá enterrar. E no riso puro de Clara, em sua atitude despreocupada, ouvi o eco cruel do que estava prestes a se estilhaçar. Pois um segredo, quando pesado demais, sempre acaba caindo. E naquela noite, sentiu estremecer, logo abaixo da superfície. Uma noite, algumas semanas antes do casamento, tudo mudou novamente. Eu não tinha planejado vê-lo sozinho novamente. Mas ele me escreveu uma mensagem curta, quase banal: preciso falar com você, é importante. Não tem nada a ver com a Clara. Essas últimas palavras me arrepiaram. Eu sabia que era uma armadilha. Uma provocação. Mesmo assim, fui. Talvez por curiosidade. Talvez porque temesse o que ele tinha a dizer.
Talvez porque, apesar de tudo, uma parte de mim queria ouvir aquelas palavras que eu sabia serem perigosas. Ele havia escolhido um café pequeno e isolado, quase vazio. Uma luz amarela suavizava a atmosfera, projetando sombras pelas paredes. A leve chuva de março batia nas janelas, como um discreto som de fundo. Ele já estava lá quando entrei, sentado em um canto remoto, meio escondido na penumbra. Uma mesa para dois. Um ambiente quase íntimo, quase cúmplice. Cúmplice demais. Ele se levantou e me cumprimentou com um sorriso que tentou manter neutro, mas que revelava um desconforto mal disfarçado. Ele sempre fora bom em esconder suas verdadeiras intenções, mas, desta vez, eu o li como um livro aberto. E o que vi me assustou. Sentámonos. Uma garçonete nos trouxe 2 cafés. Ele colocou o dele entre nós. Mantive as mãos cruzadas no colo, tensa. O silêncio se instalou, suportável a princípio, depois pesado, quase violento. E então ele me encarou. Seus olhos estavam mais escuros do que o normal. Pesados. Sempre senti sua falta, sabia? A frase caiu como uma lâmina. Não havia fingimento em sua voz. Apenas uma doçura dolorosa, quase vergonhosa. Uma confissão proferida em voz baixa, como se ele tivesse medo do que as palavras pudessem desencadear. Mas ele as dissera. E eu não podia mais ignorá-las. Desviei o olhar. Senti minha respiração ficar mais curta, mais irregular. Meu coração batia violentamente no peito. Eu temia essas palavras desde o nosso primeiro olhar para o noivado dele com Clara. Eu sabia que elas viriam. Cedo ou tarde. E lá estavam elas, naquele lugar frio e impessoal, com um cheiro acre de café queimado flutuando entre nós. Romaine. Susserai. Minha voz era baixa, embargada pela emoção. Olhei para ele. E vi o que temia. Ele não buscava paz. Ele não queria seguir em frente. Ele tinha vindo para reacender o fogo. O fogo do passado. O fogo proibido. Você não pode continuar assim, eu disse finalmente, com mais firmeza. Minha irmã. Ela está apaixonada por você. Ela acredita em você. Você sabe o risco que corre se tudo isso vier à tona. Você escolheu mentir para ela. Mentir para nós dois. Ele não respondeu de imediato. Respirou fundo, como um homem prestes a mergulhar em água gelada. Seus dedos brincavam nervosamente com a alça da xícara. Então, ele se aproximou um pouco, aproximando o rosto do meu. Seus olhos não se desviaram dos meus, e eu senti o peso daquele olhar, pesado, ardente, quase suplicante. Não quero perder você de novo. Sua voz tremeu levemente. Mas não posso pedir que fique em silêncio. É muito difícil. Suas palavras ressoaram dentro de mim como um eco distante. Um alarme soando tarde demais. Não eram apenas sinceras. Eram desesperadas. Este não era um homem feliz prestes a se casar. Era um homem preso por suas escolhas, encurralado por mentiras, assombrado por um amor que jamais conseguirá esquecer. Um amor do qual eu era a outra metade. Senti meu mundo cambalear. Minhas crenças, meus limites, minhas lealdades. Tudo estava ficando confuso. Se ele falasse, destruiria Clara. Se permanecesse em silêncio, me destruiria. E se eu falasse, se eu fosse a única a quebrar o silêncio, eu me tornaria traidora, a irmã indigna, aquela que arranca o homem que ama da própria irmã. Olhei para baixo, incapaz de responder. Uma parte de mim gritava para fugir, agora, imediatamente. A outra parte, mais sombria e enterrada, queria ficar. Querendo entender. Querendo sentir aquela febre proibida novamente. Mas eu não me mexi. Entre nós, o silêncio retornou. Ainda mais pesado. Como se esperasse pacientemente pelo momento em que um de nós viraria tudo de cabeça para baixo. Os dias seguintes foram um turbilhão de incertezas, olhares evitados e silêncios pesados. Cada vez que eu cruzava com seu olhar, algo se quebrava um pouco mais dentro de mim. Havia uma tensão surda entre nós, uma eletricidade reprimida, como uma tempestade se recusando a explodir. Eu o evitava o máximo que podia. Fugia de refeições em família, provas de roupa, reuniões de preparação. Inventava desculpas, atrasos,
obrigações. Mas, no fundo, eu sabia que tudo era em vão. O confronto era iminente. Inevitable. Bastou uma palavra, um gesto, e tudo se despedaçaria. Chegou o dia do casamento. O famoso grande dia. Aquele em que tudo deveria ter sido perfeito. Aquele em que uma vida, promessas e sonhos são selados. Clara estava magnífica. Ela irradiava uma felicidade pura, quase infantil. Seu vestido acompanhava graciosamente cada movimento, seus olhos brilhavam com uma confiança cega. Todos ao seu redor pareciam arrebatados por essa onda de alegria. As gargalhadas, o tilintar de copos, as flores, os sorrisos, as fotos. E eu, no meio de tudo isso, fiquei ali, ereto, congelado, um estranho para minha própria família. Meu coração estava pesado, minhas mãos tremiam. Um nó na garganta. Meu silêncio se tornou uma bomba relógio. E eu era o único que conseguia ouvir seu tic-tac. E então, pouco antes da cerimônia, enquanto todos se agitavam, Romai me interceptou. Ele gesticulou para que eu seguisse, à parte, por um pequeno corredor vazio que levava aos camarins. Ele tinha aquele olhar, aquele que eu conhecia muito bem. O olhar de alguém à beira do abismo que quer arrastar alguém consigo. Ele fechou a porta delicadamente atrás de nós. O barulho abafado da festa ecoava como uma miragem distante. Ele me olhou em silêncio por alguns segundos. Então, você sabe que eu ainda te amo. Não consigo viver nessa mentira. Suas palavras soaram como um tapa. Fiquei sem fôlego. Esta era a última chance. A última janela aberta para uma verdade que havíamos reprimido por muito tempo. Uma verdade que poderia ter devastado tudo, mas também, talvez, nos libertado. Ele estava esperando. Ele esperava que eu falasse. Que eu dissesse então vamos lá. Que eu quebro a lógica, que eu queimo pontes, que eu enlouqueço, enfim. Mas não consegui. Não com Clara em seu vestido branco. Não com nossa mãe, que já chorava de emoção. Não com todas aquelas pessoas que acreditavam na felicidade, que acreditavam em si mesmas, nessa promessa de um futuro. Eu não poderia fazer isso com ele. Então escolho silêncio. De novo. Silêncio como proteção. Silêncio como abandono. Silêncio como punição. O casamento se desenrolou como um sonho despedaçado. Tudo era lindo, sim. Mas tudo soava falso. Os votos trocados me destruíram. Os aplausos me atingiram profundamente. Cada sorriso parecia um insulto ao que eu conhecia. Era uma charada. Uma peça trágica. E eu era o espectador silencioso, a sombra atrás da noiva. Na noite da recepção, enquanto todos dançavam, riam e brindavam, eu me refugiei perto dos arbustos do jardim, onde ninguém pensaria em me procurar. Foi então que os vi, num momento de fuga. Romai inclinou-se na direção de Clara e sussurrou em seu ouvido. Prometo que tudo ficará perfeito. Não me arrependo de nada. Eu não precisava ouvir mais nada. Ele não estava falando comigo. Não desta vez. Aquelas palavras não me pertenciam mais. Eu não fazia mais parte do mundo dele. Ele tinha escolhido. E eu também. Poucos meses depois do casamento, ele foi para o exterior. Uma oportunidade profissional, disseram. Um contrato de prestígio. Uma promoção. Mas eu sabia que era uma fuga. Uma maneira de colocá-lo a quilômetros de distância da verdade. Entre ele e eu. Ele me escreveu uma carta. Uma longa carta, escrita à mão, num envelope sem perfume. Uma confissão final. Uma admissão final. Ele escreveu que sempre me amou. Que eu nunca saí da sua cabeça. Que se arrependia de nunca ter tido coragem de falar. De escolher. De magoar talvez, mas de ser sincero. Ele me escreveu dizendo que estava indo embora para parar de mentir. Não para Clara, não. Para si mesmo. Clara, porém, nunca soube de nada. E eu nunca contarei a ele. Porque naquele mundo não havia espaço para a verdade. Apenas para aparências, escolhas silenciosas, renúncias. Mas eu vivo com o peso do silêncio. Um silêncio que me corrói, suavemente. Um silêncio que se tornou minha verdade.